Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na aula passada nós falamos sobre como identificar uma areia movediça. Nessa aula nós vamos falar como resolver o problema da areia movediça. Porque nós podemos chegar em alguns casos de ter esse problema com a areia movediça e muitas vezes nós não temos uma outra opção, nós temos que realmente utilizar aquele solo. Então existem algumas possibilidades, se você conseguir controlar a areia movediça. E vocês controlam a areia movediça com uma coisa chamada filtro. Vamos imaginar um permeâmetro aqui. Pessoal, aqui nós temos um permeâmetro. Imagine o seguinte: imagine que você tem um fluxo de água, né? Tem um fluxo de água. E que esse fluxo de água é tão grande, né? Ele é ascendente. É tão grande que ele consegue transformar esse solo A em uma areia movediça. Então ele vai vir tão forte, vai bater tão forte nessa face inferior do nosso solo A, ele vai desfazer o solo e isso que vai virar uma areia movediça. Se eu vier aqui pisar em cima dela, nós vamos ter o comportamento de areia movediça mesmo. O pé vai afundar, nós vamos afundar e tudo. Como é que eu soluciono esse problema da areia movediça? Bem, a ideia principal ela ocorre por conta do fluxo muito alto. Então, se eu diminuir essa carga aqui, eu conseguir diminuir o volume, a coluna d'água que a solo está sofrendo, eu consigo reduzir essa areia movediça ou até acabar com ela. A primeira coisa que eu posso fazer, dependendo do caso, é abaixar essa carga hidráulica aqui. Se eu conseguir abaixar essa carga hidráulica, a minha areia movediça acaba, né? Então, basicamente, a primeira ideia deixa eu diminuir o meu H aqui, e eu seguro a areia movediça. Outra opção eu posso colocar no caminho que essa água está percolando obstáculos, como placas, como placas que aí a água vai vir, vai percolar, vai bater, vai perder energia nessas laterais e com isso ela vai chegar com uma força menor aqui no solo A e você não vai ter areia movediça no seu solo. Essa é a segunda forma de você controlar uma areia movediça. A terceira é o seguinte: você pode usar um solo como filtro. Você vem aqui, coloca um solo B aqui em cima, uma camada de solo B. E esse solo B, dependendo das características que você conseguir colocar aqui nele, você vai fazer com que, quando o solo A se tornar uma areia movediça, o solo B vai confinar ele e mesmo o solo A sendo uma areia movediça, ela vai continuar parada, porque o solo B está confinando o solo A. Para você ter um solo B, lá no nosso diagrama de granulometria do nosso solo, você tem que ter algumas características para ele conseguir segurar o solo A. A primeira característica que você tem que ter é que o diâmetro de B, ou o diâmetro do seu filtro tem que ser maior do que 5 vezes o diâmetro de A, que é o diâmetro do solo que você quer segurar. Filtro, solo. Então, a primeira característica que tem que ter aqui, para o solo B conseguir confinar o solo A e você segurar a areia movediça, é que o diâmetro dos 15%, você vai lá na curva granulométrica, vai olhar os 15% e vai olhar, você vai ver lá o que representa 15% do solo e vai ver o diâmetro dele. O diâmetro dele tem que ser 5 vezes maior que o diâmetro de também do 15% da curva granulométrica do solo A. Então você tem lá a sua curva, por exemplo, tem lá a sua curva, vou desenhar mais ou menos uma curva aqui. E aqui você tem a granulometria do solo, né? 0,001, 0,01, 0,1, blá 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 blá. E aqui você tem 1%, 2%, 3%, você tem lá a sua curva. Você vai vir aqui em 15% e vai olhar do solo, vai vir aqui, opa, encontrei a reta. Aí você desce, encontrei. Para 15% do nosso solo, você tem o diâmetro de, tá bem aqui, tá entre esse e esse aqui, né? Deve estar ali, então, 0,09, provavelmente. Para 15%, nós temos um diâmetro 0,09, certo? Então, o solo aqui, que está tendo areia movediça, ele tem um diâmetro de 5,0,09, certo? Esse é o diâmetro dele.
Que dá... Quanto dá isso aqui? Deixa eu pegar uma calculadora. 5, vezes 0,09. 0,45. 0,45. Então, o solo que está tendo areia movediça, ele tem 5 diâmetros de 15% e 0,45. Então, meu solo B, a 15%, eu vou olhar uma tabela de solos, ele tem que ter um valor maior que 0,45. Então, por exemplo, se eu for lá e pegar um solo com diâmetro B, ele é 0,60, ele é maior que 0,45, ele passa na primeira etapa da escolha de um solo filtro. Então, nesse caso, ele passou. E por que tem que ter essa definição de o solo filtro, 15% do solo filtro tem que ser maior do que 5 vezes o 15% do solo que tá sofrendo areia movediça. Por que ele tem que ter essa relação? É porque é o seguinte, o filtro aqui, se ele é maior do que 5 vezes o diâmetro de A, significa que os grãos aqui, eles são 5 vezes, no mínimo, maior do que os grãozinhos de A. Então, os grãos de B, eles são, de acordo com essa relação, são pelo menos 5 vezes maior do que os grãos de A. O que significa? Quando a água for passar por dentro desse conjunto de solo, vai ter números de vazio, o volume de vazio no solo B vai ser um volume maior. Então, o solo B vai ter um número de vazio maior que o solo A. Significa o quê? Que ele é mais permeável, que vai passar vai passar mais água pelo solo B do que vai passar pelo solo A. Então, essa água que está passando, arrebentando com A, ela vai chegar em B e vai conseguir passar tranquilamente entre os seus vazios, sem causar perda no solo B. Essa é a primeira relação. A segunda relação é o seguinte, o solo B não pode ter diâmetros tão maiores do que o solo A, porque se for muito maior o diâmetro de B, significa que vai passar por dentro de B a água e o solo A. Imagina o seguinte, aqui o caso está satisfeito, mas imagina que o solo B seja 15 vezes, o diâmetro dele seja 15 vezes maior do que o dos grãos do solo A. O diâmetro é tão maior do que o do solo A que os espaços vazios vão ser tão grandes que os grãos de A vão conseguir passar junto com A por dentro de B. Então vai ter areia movediça de todo jeito. A diferença é que vai ter uma areia movediça passando por dentro de uma outra areia, certo? Então, a primeira coisa que limita uma areia movediça é você tem que ter aqui o diâmetro do seu filtro grande o suficiente para passar uma grande quantidade de água, mas ele não pode ser grande o suficiente para deixar com que grãos passe. A única coisa que pode passar pelo dentro do solo B são água. E qual que é a definição dessa segunda relação que define o tamanho máximo dos grãos do solo B? É o seguinte, o diâmetro de 15% do filtro B tem que ser menor que 5 vezes o diâmetro de 85% do solo A. Então você vai vir nessa tabela aqui, aí lá em cima, vai vir aqui nessa nossa tabelinha, aí lá em cima, em 85%, lá em 85%, você vai vir aqui, você vai encontrar, a curva vai descer aqui, você vai encontrar um diâmetro, vai. Esse diâmetro aqui, vamos supor que ele seja 0,51 para 85%. Esse 85% do solo tem um diâmetro de 0,51. Então, você vai ter que fazer essa comparação e ver se o solo B é ou não viável. Por exemplo, 5 vezes o 0,51, que é o que nós achamos ali. Ó. 5 vezes 0,51 deu 2,55. E 15% do solo B nós já olhamos que é 0,60. Então, o solo B não serve para ser filtro nesse caso. Porque, olha, ele foi aprovado aqui, ele mostrou que deixa a água passar, mas aqui na característica de baixo, ele mostrou que além de deixar a água passar, ele deixa os grãos de A passar também. Então, o solo B ele não pode ser usado, nesse caso, com a areia A como filtro. Talvez, se a areia A fosse um outro tipo de solo, o B serviria. Mas, no caso, não serve. Então, olha, para uma areia ser filtro e você conseguir segurar uma areia movediça, você precisa ter duas características. O diâmetro de 15% de B do filtro, né? O diâmetro de 15% do filtro tem que ser maior do que 5 diâmetros de A do solo.
né, a 15%. Primeira característica, se passou, ótimo, ok. Se não passou, você já para ali. Mas se passou, você vai para a segunda verificação. Você verifica se 15% do diâmetro do filtro é menor. Oh, perdão, eu viajei aqui, ó. O B serve sim como filtro. O diâmetro dele, os 15% é menor. Então, ele serve sim. Perdão, eu viajei. Mas enfim, aquela minha explicação que eu tava vindo fazendo errada, ela ainda serve, sabe? No caso, enfim, ela ainda serve. Mas, só me corrigindo, o diâmetro esse solo B, ele serve sim para o nosso solo. Então, ele deixa com que a água passe, mas não deixa o solo A passar. Então, ele serve como filtro. Perdão, eu acabei me confundindo. Mas, enfim, toda a classificação que eu vinha fazendo, eu acho que vocês pegaram a linha de raciocínio no caso do B não servisse. Então, eu acho que mesmo tendo errado, eu acho que ainda foi uma explicação válida, tá bom? Bem, é isso. É dessa forma que vocês seguram a areia movediça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero te ver nos próximos e até mais.